Então, olha só, eu tenho esse carrinho aqui, tá? É um modelo só, ou seja, tá todas as partes desse carrinho aqui, né? Todas as peças desse carrinho estão num único modelo. E eu vou criar um controlador para poder ter acesso a essas peças de forma individual, sem ter que desmembrar o modelo. Ou seja, eu não quero desmembrar o modelo. E em alguns pedaços eu quero até fazer deformação. Ou seja, no caso da antena aqui, eu quero poder deformar ela e fazer ela envergar. Esse tipo de deformação aqui, ó, só é possível se o seu rig, né? Se o seu rig usa um sistema de deformação como o Armature, né? Então, sem ter um sistema de deformação, ele não vai fazer isso aqui. Então, o Armature é o jeito mais comum que a gente tem para fazer esse tipo né, de controle. E a gente vai ver ele porque ele basicamente vai cobrir a nossa vida de assets para jogos, né? Então, eu vou adicionar um objeto do tipo Armature. Quando eu criar esse objeto, ele vai criar esse, né, ele vai criar esse design aqui. Esse design aqui representa um bone. Então, seria um osso do meu rig. E esse objeto, ele possui um modo edit igual o modo edit de modelagem, que inclusive usa os mesmos atalhos e os mesmos comandos para você fazer o desenho do seu rig. Tá? Então, eu vou mudar a posição das coisas com rotate, grab. Vou poder dar grab ou scale para mudar o tamanho das coisas, né? E o meu bone ele é feito de três peças visuais, né? Ou seja, ele tem essa base, né? Que a gente vai usar como pivô de rotação. Ele tem essa ponta, né? Que vai apontar a direção, né? Do meu bone, né? A gente chama essa parte de pole também. E ele tem, obviamente, o design que né, junta as duas partes, né? Ou seja, você tem o corpo, né, desse bone aqui. O que eu quero fazer com o meu design de rig é colocar essa base, né, essa base aqui, eu quero colocar ela no centro de rotação das minhas peças. Ou seja, no caso da roda, meu centro de rotação está aqui, então eu quero que a base do meu bone fique aqui, né? A direção do bone pode ficar para cima, para frente, não faz tanta diferença. O que faz diferença é realmente onde é que está a base do bone. Tá? No caso do meu chassi, né, eu provavelmente vou querer que o bone fique aqui. E no caso da antena, eu provavelmente vou querer mais de um bone para poder animar a envergadura dele. Ou seja, poder pegar esses bones e fazer uma dobra desse design. Então, esse aqui é meu plano de ação para controlar esse carro aqui. E eu provavelmente vou ter também um bone, eu vou ter um bone que vai controlar o carro inteiro, né? Um bone que vai controlar o carro todo. Eu gosto de chamar esses bones de master ou de root, né? Que é um bone que ele só serve para controlar outros bones. Ele não serve para controlar os vértices. Ele serve apenas para gerenciar os demais. Então, eu vou fazer esse design aqui. Aqui dá para ver que quando eu subo meu bone, eu não consigo ver ele dentro do modelo. Para ver ele, eu posso usar tanto o raio-x que o Blender me oferece aqui, né? Ele tem um controle de raio-x aqui que eu posso acessar, mas eu vou usar um outro controle, que é um controle do Viewport Display,
que me mostra o que está na frente, né? Ou seja, ele mostra sempre a frente do modelo. Ou seja, quando eu fizer isso, não importa aonde meu objeto vai estar, ele vai estar sempre à frente do modelo visualmente, né? Então, ele vai estar sempre visível aqui. Então, eu vou começar colocando o meu chassi. Eu vou colocar ele aqui. Eu estou fazendo ele grande, né? Eu estou fazendo esse bone grande aqui, né? E eu vou configurar o nome desse bone aqui, né? Eu vou ajustar o nome desse bone, né? Ou por aqui, ou pelo menu de bone que eu tenho aqui embaixo, né? Quando eu estou no Armature, eu ganho dois menus para lidar com o esqueleto e com cada osso. Então, um menu para o esqueleto completo e um menu para cada osso. E esse osso eu vou chamar de chassi. Ou seja, ele vai controlar a parte principal do meu carro. Para colocar o osso da roda, eu vou ir lá no meu modelo. Eu vou lá no modo Edit do meu modelo. Vou selecionar o centro aqui da roda, né? O centro da roda aqui. Vou usar um comando que é o snap. Ou seja, eu vou usar o snap. O atalho para isso que eu estou usando é Shift mais S. E ele vai me dar esse menu aqui com várias opções de ajuste de encaixe, né? O que eu quero usar é colocar meu cursor na seleção. E aí, quando eu criar um bone, ele vai aparecer exatamente alinhado com a roda. Eu vou voltar lá para o meu Armature. Observa que eu estou trocando entre o modo Edit do objeto e do Armature pelo Outliner, clicando na parte verdinha, né, do design, que é o Data Block. Então, estou trocando de modo Edit aqui. Então, eu vou para o modo Edit do Armature e vou adicionar um bone. Eu adicionei um bone usando o comando Shift A. E ele já apareceu aqui, ele só não está com o tamanho que eu quero, né? Essa roda aqui, né? Ou seja, eu vou chamar ela de roda frontal. Ponto left, para o Blender entender que ela é a roda esquerda. E vou criar uma outra roda atrás, ou seja, eu vou fazer uma outra roda aqui atrás. Eu posso fazer duplicando e alinhando no olho mesmo, né? Ou eu posso usar o mesmo processo que eu usei antes de selecionar os vértices, vou dar um Shift S, colocar o cursor ao selecionado, vou voltar no modo Edit do meu Armature, selecionar o meu bone duplicado, e esse bone duplicado aqui, ó, eu vou usar o Shift S também, mas eu vou pedir seleção para cursor, e aí ele vai grudar o meu objeto selecionado no cursor, né? Ou seja, vai ficar exatamente aonde o cursor está. E essa roda vai ser a minha roda traseira ponto left. É muito importante nomear os arquivos de rig com a direção especificada, né? Então, se você está colocando ponto .l ou ponto .left ou ponto .l minúsculo ou underline left, underline L, se você fizer uma separação assim, todas essas variáveis aqui o Blender entende como separação de lado. Então, se seu nome termina com ponto .l ou se ele começa com L ponto alguma coisa, ou seja, se
ponto L está no começo ou se ele está no final, o Blender consegue entender que isso é o lado esquerdo. E por que isso é vantajoso? Bom, isso é vantajoso porque se eu tenho o lado esquerdo, eu posso pedir para o Blender criar a simetria do lado direito para mim, automaticamente. Ou seja, eu não tenho que fazer os dois lados do modelo, né? Eu posso só usar o comando de simetria, porque eu nomeei corretamente. Ou seja, o nome correto é que faz isso. Sem o nome correto, ele não sabe o que é esquerda e o que é direita. E só funciona se for no começo e no fim do nome. Se for no meio do nome, não funciona. Tá? Então, eu usei o comando de simetria, né, o simetrize, para poder já ter as 4 rodas aqui e já nomeadas bonitinhas. Olha só, ele trocou o ponto L por ponto R nos dois bones, né? Agora eu vou criar o bone para antena. Então, eu vou selecionar aqui e colocar o meu cursor no selecionado. Voltar para o modo Edit do Armature. Adicionar um bone. Eu posso tanto subdividir esse bone, né? Então, a gente vai ter os comandos de extrude, duplicate, merge, fill, split. Tá vendo? Vários desses comandos são os mesmos comandos que a gente tem para modelagem. E eu tenho aqui o subdivide, que divide meu bone em dois. Né? Então, eu posso fazer isso. Outra forma que eu posso fazer a divisão desses bones é dando um extrude. E aí eu vou ter esse bone dividido em dois. Né? Esse bone, eles estão conectados, ou seja, quando eu for mexer o outro vai vir junto. Eles são bones do tipo conectados. E nesse caso aqui, ó, já existe uma relação de parentesco. Ou seja, nesse caso aqui, ó, esse bone aqui é um bone pai e esse aqui é um bone filho. Ou seja, toda vez que eu mexer esse bone aqui, ele vai puxar o de cima. O que é muito importante para eu poder controlar os movimentos do meu rig. Né? A relação de parentesco entre os bones vai ser muito importante para a gente controlar parentesco. Eu vou dar um nome aqui para antena. Antena. E esse aqui eu vou chamar de antena underline ponta. Né? Para eu saber que uma parte da antena é a base, outra parte é a ponta. Quer dizer, uma parte mexe a antena inteira e outra parte mexe só a ponta da antena. Né? Então fica bem fácil para quem está animando saber do que se trata o bone que ele selecionou. Isso aqui, ó, é um rig que o design de bone está quase pronto. Falta criar o bone que vai controlar todo mundo, né? O bone que vai servir como master. E aí eu vou adicionar ele aqui. Ele nem vai ser um bone grande, não. Tá? Eu vou chamar de master por hábito. Tá? Eu vou chamar de master por hábito, mas eu podia chamar de carro, por exemplo. Né? Aliás, o meu armature, eu posso chamar ele de carro rig, assim como o datablock também. Vou chamar de carro rig. Né? Opa, eu já tinha um objeto carro rig aqui nesse arquivo, então vamos renomear aqui para ficar bonitinho. E o que acontece? Dentro da hierarquia de bones, existe a mesma lógica de parentesco que existe nos objetos. Né? Ou seja, eu posso falar que um objeto obedece o outro, eu posso falar que um bone obedece o outro também. Então, eu também posso falar que o chassi pertence ao master. Eu vou fazer isso aqui selecionando primeiro o chassi, depois o master, né? E pedindo o parentesco entre os dois.
Esse parentesco que eu vou fazer aqui, ó, o make, ele vai me dar a opção de ser um parentesco conectado ou com distância. Então, eu quero que o meu chassi não seja conectado, porque senão ele vai sair do lugar, ó. Então, eu não quero ele conectado. Ou seja, eu quero fazer um parentesco e eu quero fazer um parentesco com a distância. E aqui, ó, apareceu essa linha pontilhada aqui, ó, que indica que essa base segue essa ponta. Ou seja, está falando que essa base obedece essa ponta. E vai ser sempre esse sentido do pontilhado. O pontilhado sempre mostra qual base segue qual ponta, tá? Esse pontilhado não vai aparecer ligando base com base, nem vai aparecer ligando ponta com ponta, porque ele está falando quem é filho e quem é pai aqui nessa relação. Então é sempre uma base filha da ponta. E eu sempre falo isso porque eu sei que dá um trocadilho. Sempre uma base filha da ponta. O pontilhado sempre vai indicar, né, uma base filha da ponta. A mesma coisa eu vou fazer com a antena. A antena, eu quero que ela siga o chassi, ou seja, toda vez que eu mexer o chassi, eu quero que a antena acompanhe. Então, eu vou usar o atalho Ctrl P para fazer o parentesco, Keep Offsets. Então, minha antena é filha do chassi. E todas as rodas vão ser filhas do master também. Ou seja, todas as 4 rodas vão ser filhas do master. Ctrl P, Keep Offset. E isso aqui é meu design de controle, né? É o design de controle que eu tenho aqui, né? Se eu pegar o objeto no modo pose, vocês vão ver que o rig está seguindo o master, e que a antena está seguindo o chassi, e que a ponta da antena segue a base da antena. Maravilha. Esse foi o design do rig. E agora a gente vai fazer Sim, sim, Helena, sua pergunta está correta. A Helena perguntou se a antena é filha do master. A gente pode falar que ela é neta do master, né? Ela é filha do chassi e o chassi é filha do master. Então, existe essa cadeia de hierarquia, né? Se a gente olhar dentro do meu outliner aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que a gente consegue chegar pelo master na antena, né? Ou seja, isso aqui seria o pai, filho, neto e bisneto, né? Uma hierarquia de parentesco. Então, sempre lembra de ler isso aqui para a gente ver isso. Então, vamos lá. Essa é a parte em que eu vou fazer o controle dos vértices pelo Bone. Então, essa parte eu vou fazer do jeito mais burocrático possível, do jeito mais demorado, para vocês entenderem como que é o funcionamento do mecanismo de rig dentro de um software 3D. Se você entender esse mecanismo, depois a gente pode ir para as coisas mais automáticas. Mas eu vou fazer do jeito mais manual possível para a gente poder criar esse parentesco entre os dois objetos. Então eu vou selecionar a minha malha, né, o meu objeto, o meu rig, observando que eu estou selecionando na ordem primeiro o filho e depois o pai. Então a seleção do pai seria sempre o último objeto a ser selecionado, ou sempre o objeto ativo, tá? Para fazer isso eu estou segurando Ctrl, tá? Para selecionar os dois, eu estou segurando Ctrl. E o objeto ativo, você sabe que ele é ativo porque o nome dele aparece aqui, porque a seleção dele é mais clara do que a seleção dos outros, né? E também essa indicação acontece no Outliner, tá? Então a gente está sempre procurando o objeto ativo, né? O objeto ativo vai ser automaticamente o pai quando eu fizer o parentesco, tá? Então o objeto ativo vai ser quem manda. Então eu vou vir aqui
e dar o parentesco, eu posso vir aqui no comando de parent. E a gente, na outra aula que eu subi ontem no YouTube, a gente viu o parentesco de objeto, a gente está indo para a segunda opção aqui, que é o Armature Deform. Ou seja, é uma deformação por esqueleto, né? Então, aqui, ó, eu vou clicar nessa opção. O carro vai aparecer dentro, né, dentro do rig. Você vai ter o chassi, né, o modelo chassi. E, se vocês observarem aqui, o meu chassi ganhou um modificador do tipo Armature, que está associado ao rig. Ou seja, o objeto, né, a minha malha, ela é deformada pelo Armature, né, ela é deformada pelo Armature através de um modificador. Então, esse modificador é quem vai fazer a comunicação entre os dois. Tá? Os modificadores a gente encontra selecionando o objeto. Você tem um ícone para ele aqui. E os modificadores, essa lista gigante de opções aqui, é uma ferramenta que altera o resultado do meu objeto sem alterar os meus vértices originais. Ou seja, ele altera o design final do objeto sem alterar o design original dos vértices. A gente não usa vários deles nesse semestre, no começo do estudo do curso da PUC, porque vários deles criam vértices adicionais que você só vai descobrir que eles existem quando você chegar na Unity. Então, um modelo low poly aqui, ou com uma contagem baixa de polígonos, ou com os cortes adequados que você criou, pode chegar lá com um corte totalmente diferente. Né? Porque a Unity não entende esses modificadores e para você exportar para a Unity você tem que aplicar as alterações. Agora, os deformadores são diferentes. Esse deformador aqui ele é totalmente compatível com a Unity. Então, se eu fizer um esqueleto que deforma meu modelo no Blender, ele vai deformar da mesma forma na Unity. Então, esse aqui é o primeiro que a gente está vendo pelo alto índice de compatibilidade que ele tem com a nossa ferramenta de trabalho. Tá? Ele foi acrescentado automaticamente. Tá? Ele foi acrescentado automaticamente. E aqui, ó, eu tenho, né, a opção de aplicar ou de transformar a minha deformação num efeito do modelo. Mas aqui, ó, eu tenho qual rig que está controlando ele, né? E qual recurso que ele está usando para controlar. Ou seja, esse modificador, ele faz a conexão, né? Ou seja, para conectar os dois, ele precisa desse recurso aqui, ó, que é o Vertex Groups. Então, esse modificador, para fazer a ponte, ele precisa do Vertex Group. O Vertex Group, no meu modelo, se a gente for no meu modelo aqui, ó, se eu sair do modificador e for nas opções dos vértices, você vai ver que eu não possuo nenhum vértice, nenhum grupo de vértices. Ou seja, esse rig aqui não está fazendo nenhum efeito no meu carro, porque o modificador depende do grupo de vértices e eu não tenho no meu objeto. Deixa eu ir aqui no modo objeto. Eu não tenho no meu objeto nenhum grupo de vértices. A partir do momento que eu fizer os grupos de vértices no meu modelo, ele vai respeitar o rig. Ou seja, a partir do momento que eu tiver grupos de vértices, ele vai respeitar. O grupo de vértices, né? O grupo de vértices tem que ter o mesmo nome, né, que o Bone, que você quer que ele obedeça. Então, o Vertex Group e o Bone, eles se comunicam um com o outro através do nome que você dá para eles. Então, escrever o nome corretamente, né, vai ser a primeira questão. A segunda questão é, para o Blender saber que um conjunto de vértices faz parte de um grupo, você tem que informar para o Blender.
Deixa eu fazer isso aqui para vocês verem. Deixa eu pegar o meu chassi. E dá para ver que o meu chassi é feito de várias peças, não é isso? Vocês concordam que todas essas peças aqui fazem parte do chassi? Vocês conseguem perceber que todas essas peças fazem parte do chassi? Pois é. Então, como que eu vou transformar isso aqui num grupo de vértices? Eu vou adicionar um grupo de vértices aqui. Vou chamar... Vou usar o mesmo nome do Bone, tá? Então, se quiser até copiar e colar, ó, copiei o nome do Bone, colei o nome do Bone. E aqui, ó, para o Blender saber que dentro desse grupo existem esses vértices, eu vou usar um comando que chama assign, tá? Ou seja, para isso aqui entrar dentro desse grupo de vértices, eu preciso assimilar isso aqui, tá? Então você vai ver que eu tenho aqui no meu rodapé do meu grupo de vértices os comandos de assign e remove. O remove, obviamente, você colocou um vértice que você não queria no grupo, ele está errado, você pode remover ele do grupo, né? E ele dá ainda a opção de selecionar tudo que está dentro de um grupo e de selecionar. Esse aqui é o peso, ou seja, é a força de influência do grupo no vértice. A gente vai manter isso aqui no valor de 1, tá? Então, a princípio, a gente vai trabalhar com o valor de 1 para eles. A gente não vai trabalhar com nuances de valores, porque essas nuances elas podem não ser tão compatíveis com o motor que você está trabalhando. E o valor binário ele é super compatível, né? Então a gente vai trabalhar com a compatibilidade máxima por enquanto. Então eu vou clicar aqui em Assign. Se eu pegar esse grupo aqui e selecionar, você vai ver que eu tenho uma seleção rápida agora desse grupo. Que é uma coisa que a gente pode usar inclusive para modelagem. Ou seja, esse grupo de vértices, a gente não precisa restringir ele a rig. Ele pode ser um jeito de organizar um modelo. Ou seja, quando você estiver modelando, você pode criar grupos de vértices que são as peças que você está trabalhando com elas, para facilitar a seleção e manutenção do modelo. Tá? Obviamente que eu vou criar um grupo de vértices para cada peça para poder ser controlável. Mas antes eu quero mostrar aqui. O meu chassi já está respeitando aqui, ó. Ou seja, o meu chassi está respeitando o Bone por causa do grupo de vértices. É o grupo de vértices que está fazendo esse trabalho para mim. Toda vez que eu acrescentar um grupo novo de vértices, ele vai começar a respeitar aqui. Então eu vou fazer aqui, eu vou entrar no modo Edit de novo do meu modelo. E vou fazer uma das rodas. Né, vou fazer uma das rodas. Eu posso selecionar depois, a ordem da seleção não importa. Então eu posso criar o grupo primeiro, nomear esse grupo, e depois fazer a seleção e o assign. Tá? Ou seja, não importa tanto a ordem, contanto que em algum momento você tenha seleção, seleção e assign. Ou seja, eu tenho que estar com os vértices e o grupo selecionado para poder clicar em assign. Senão o Blender não sabe quais vértices nem qual grupo. Né? O que o Blender vai entender como qual vértice, qual grupo, é a seleção que você faz disso. Tá? Se eu voltar lá no meu modelo do rig, vocês vão ver que a roda está respeitando aqui. E dá para entender que esse é o processo mais lento, né? Ou seja, eu estou fazendo cada grupo e cada assign de uma vez só, né, separado. Então, se eu pudesse adiantar um pouquinho o serviço, ia ser bom, né? Então, vamos desfazer tudo. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, ó, só para vocês verem quais foram as coisas que eu criei aqui, ó. Então, eu vou pegar meu modelo.
né? Eu vou pegar meu modelo e vou apagar os grupos de vértice. Eu apaguei eles. Eu vou apagar o modificador. E eu vou apagar também o parentesco. Ou seja, eu tirei os grupos de vértices, o modificador e o parentesco. Então, meu modelo agora ele voltou a ser como era antes. Externo ao rig e sem nenhuma relação de controle entre os objetos. Eu vou refazer o parentesco, tá? Eu vou refazer o parentesco. Só que dessa vez, eu vou pedir essa terceira opção aqui, ó. O que é essa terceira opção? Essa terceira opção, ela chama armatura deforme com grupos vazios. O que isso vai fazer para mim? Isso vai pegar cada bone que eu tenho e o nome de cada bone e ele já vai criar o espaço para os grupos de vértices sem o assign. Então, só para vocês verem que não é mentira minha, né? Ou seja, a gente vai olhar aqui o outliner, como que ele está. Objeto, parentesco, com grupos vazios. Então aqui, olha só, ele criou o modificador e a lista de grupos de vértices que eu preciso para esse rig funcionar. Ou seja, ele já copiou e colou o nome de todo mundo e já criou os canais. Ficou para mim agora o trabalho de quê? De ir lá no meu modelo e selecionar os vértices e dar o assign em cada um deles. Então, eu tenho que selecionar os vértices, por exemplo, aqui, roda traseira direita, assign. Roda frontal direita, assign. Roda traseira esquerda, assign. Roda frontal esquerda, assign. O chassi é um monte de pecinha, não é isso? O chassi é um tanto de peça. Então, vocês têm que lembrar disso na hora que estiver modelando, né, que vocês fizeram várias peças, às vezes, para o mesmo bloco. Tem que lembrar de selecionar bonitinho todas as peças. Mas você pode fazer de mais de uma vez. Se você esquecer alguma peça, você pode selecionar ela depois e adicionar ela depois. Eu vou fazer isso de propósito aqui, ó. Ou seja, eu vou desfazer a minha seleção de uma das lanternas. Eu vou deixá-la de propósito de fora do chassi. Então, eu vou dar assign. Observa que eu estou indo com muita calma na minha seleção, tá, gente? Aqui, toda vez que você faz uma seleção incorreta ou um grupo errado, você pode estar criando um defeito no seu grupo de vértices, tá? Então, observe isso aí, tá? E claro que se você selecionar um vértice errado para o grupo, você pode dar um remove, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui e der assign dessa roda no chassi, eu posso vir depois e selecionar esses vértices e dar remove do chassi. Ou seja, ele vai remover esses vértices desse grupo. A antena, ela é feita de duas peças, né? Então a antena, ela tem uma parte. Deixa eu ligar o raio-x só para eu selecionar mais rápido isso aqui. Ela tem uma parte que pertence à base da antena e uma parte que pertence à ponta. Observa que a divisão aqui, ó, a divisão ela pode ser compartilhada, ou seja, o mesmo vértice ele pode estar em dois grupos em alguns casos. Então aqui, ó, esses vértices aqui, esses vértices pertencem tanto a esse bone quanto a esse bone. Então esse grupo de vértices aqui ele vai estar selecionado nos dois casos, tá? Geralmente em dobras isso acontece. Geralmente quando a gente tem dobras, né, de rig, esses vértices aqui eles são compartilhados pelos dois bones. Então você pode ter, em alguns casos, mais de um. Então esse aqui eu vou dar assign. O master não controla vértice, então o master eu vou jogar fora, ou seja, eu não quero esse grupo de vértice porque ele não pode ter vértice nenhum. Ele é feito só para controlar a bone, então eu vou jogar fora.
E aqui, ó, se eu pegar o meu objeto no modo pose, eu vou conseguir mover o chassi. Olha só, observa o vértice que eu esqueci aqui, ó. Eu esqueci vértice aqui e eu esqueci vértice aqui, não é isso, ó? Então, os vértices da base da antena que eu não selecionei, né? Não estão em grupo nenhum, e nem esse vértice aqui não está em grupo nenhum. Ou seja, eu vou arrumar isso aqui, né? Ou seja, eu vou entrar no modo Edit de novo do objeto. Vou entrar no modo Edit. E tudo que eu tenho que fazer é associar esses vértices aqui ao grupo correto. Esse grupo pode ser tanto a antena quanto o chassi, nesse caso aqui. Não faz tanta diferença. Mas eu vou manter na antena para poder tirar a antena do lugar. E esses daqui, eles deveriam estar no chassi. Então eu vou assimilar eles agora. Eu vou voltar para o modo objeto, selecionar o meu rig, colocar no modo pose e aí. Ou seja, agora eu tenho um objeto que eu posso animar ele. E mais interessante do que só animar, né, eu tenho algumas animações que eu posso fazer que podem ser interessantes porque eu posso envergar umas partes dele, né? Ou seja, tem partes que eu posso dobrar dele. Aqui eu vou dar um rotate em Z, não, em Y. Eu selecionei a roda errada. Ah, selecionei a roda errada. Legal, legal, legal. Isso aqui é legal. Aqui, ó. Aqui tem um problema de seleção. Ah, isso aqui é massa. O que é isso aqui, ó? Essa roda aqui, ó, vocês vão perceber que ela encolhe quando eu mexo ela, estão vendo? Isso quer dizer que ela está sendo disputada por dois bones. Vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar aqui. Olha só, eu vou entrar no modo Edit, eu vou selecionar aqui um vértice dessa roda aqui para eu mostrar para vocês. Eu tenho um inspetor de peso aqui, ó. Então eu consigo ver, ó, que essa roda aqui, ela está ao mesmo tempo, esse vértice está ao mesmo tempo nesses dois grupos. Todos os vértices dessa roda aqui, ó, estão em dois grupos. E não faz sentido eles estarem em dois grupos. Então eu quero remover esses vértices do grupo roda frontal L. Exato, Júlia. O que faz os bones mexerem juntos assim é o parentesco. Quando eu mexo o chassi, eu mexo todo mundo que está abaixo dele aqui na hierarquia. Mas vamos lá, eu vou vir aqui, vou pegar a roda frontal L da Remove. Ou seja, eu posso, na verdade, remover ele de todos os grupos que não fazem sentido, né? Mas eu vou selecionar o grupo que não deveria pertencer a esse vértice. Ou seja, ele é só roda traseira R. E qualquer vértice que você tiver dúvida, você pode selecionar ele e olhar aqui nesse menu de item quais são os pesos dele aqui, né? Vamos lá. Aí eu já vou te responder, Júlio. Só quero mostrar que eu arrumei aqui Ou seja, agora essa roda aqui vai mover. E a roda que estava dando problema também, ou seja, essa roda aqui, ela também está sem o grupo de vértices, né? Ou seja, eu arrumei uma, agora eu vou arrumar outra. Ou seja, agora eu vou arrumar essa daqui, que foi aonde eu cometi o erro. Eu não troquei a seleção na hora de fazer a roda frontal L e acabei fazendo a mesma duas vezes no mesmo conjunto. Então eu vou dar o assign aqui. Eu vou voltar para o modo pose. Opa, estou com o objeto selecionado. O modo pose. Eu vou limpar aqui a minha pose inteira, tá? Eu vou pedir para ele limpar a pose toda. Então, e vou recomeçar aqui a fazer.
consigo rotacionar aqui cada uma dessas peças. Eu tenho uma hierarquia, então quando eu mexo o master, todo mundo vem junto, ou seja, o meu master ele pode servir como guia para controlar o objeto numa cena, por exemplo, né? Eu tenho o chassi, que vai fazer toda a suspensão da carroceria quando ele estiver passando pelo terreno, ou seja, isso pode ter um movimento atrasado disso aqui. E eu tenho uma antena, né, que vai fazer um movimento adicional para dar um pouco mais de graça para o meu modelo. Aqui, ó, a diferença, Júlia, né, que você perguntou sobre o parentesco, isso aqui é o parentesco do tipo conectado. Ou seja, isso aqui é parent do tipo connected. E esse aqui, que é o pontilhado, né? Esses que são a linha pontilhada que está fazendo a conexão, é o do tipo keep offset. Tá? São dois tipos e a gente usa os dois. Tá? A outra pergunta que eu tive ali, ó, é se o assign é sempre cumulativo. Ele é cumulativo, você pode... Ele é cumulativo, ou seja, se você for selecionando mais vértices e colocando naquele grupo, ele vai aceitando. Né? Ou seja, enquanto você não trocar de grupo ou não criar um novo grupo, se você for só criando assigns, né? Se você for só tipo, selecionando na assign, ele vai colocando mais vértices aqui. Do mesmo jeito que ele é cumulativo, ele é subtrativo também. Ou seja, eu tenho adição e subtração aqui. Eu posso adicionar e remover vértices. Então, eu também posso ir tirando um por um. Ou seja, eu posso ir selecionando e tirando, selecionando e tirando. Tem que lembrar que é sempre o quê? É sempre a seleção dos vértices indo para a seleção do grupo de vértices. Então, essas duas seleções têm que ser observadas o tempo todo. Tá? Na dúvida, você pode usar o select para ver quem é que está dentro do grupo. Né? Então, você consegue observar pelo select quem está dentro do grupo. A gente tem um outro recurso que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai aprender a trabalhar melhor com ele, que é o HPaint, que serve também para a gente conferir quem está, ou seja, quem é quem. Né? Ou seja, aqui ó, no HPaint, que é a pintura de influência, eu posso ver quem é o grupo, selecionando os grupos aqui na lista e observando no modelo. Tá? A gente não vai pintar isso aqui. Pois é, a gente não vai pintar isso aqui porque a pintura disso aqui ela tem muito mais aspecto de ajuste do que de criação de grupos. E a tendência de criar grupos com influências estranhas e difíceis de editar é muito grande agora no começo. Quando a gente chegar em coisas mais orgânicas, que precisam de ter uma dobra mais específica, a gente vai começar a entrar nisso aqui. Mas coisas mecânicas, não tem por que eu ter influência intermediária. Então a gente vai usar isso aqui só para conferir. Tá? Só para falar assim, não, deixa eu ver se os grupos estão, se cada pecinha está no seu lugar certo. Tá? Então, a princípio, a gente não vai usar isso para pintar, a gente vai usar isso para conferir. Tá? Pois é, isso aqui foi a criação de rig, e com esse rig criado, a gente vai, né, com o rig criado nos modelos de você, a gente pode ir para o processo de animação desses modelos, né, criando actions e ciclos de animação para o jogo. Tá? Vocês vão ter que rigar 4 modelos para mim, isso tá pedido na avaliação, então tem 4 modelos que vão estar rigados. Mas essa é a última entrega, então a gente tem tempo para vocês executarem isso e a gente consertar os erros, avaliar, então a gente vai ter um tempo para experimentar esse processo aqui. Tá? Mas foi isso de criação de rig por hoje.